E agora sim chegamos à nossa última aula e a gente vai ver, né, depois de ver todo o processo de teoria das cores, tipografia, teoria das formas, composições, usabilidade, enfim. Depois a gente vê todos esses processos e a gente entender como se faz o design de um projeto, a gente vai ver melhor como funciona o flow de um projeto, desde o momento que você recebe o seu briefing até o momento que você entrega ele para o cliente. Então vamos dar uma olhadinha no passo a passo dele? Então aqui é uma visão geral e eu vou falar um pouquinho de cada parte também, né, para você que nunca participou de um projeto não assustar quando você for fazer um. Então lá no início você vai ter o briefing e o roadmap, que você vai entender melhor o que são, mas o briefing ele basicamente é um resumo do projeto que vai te guiar e o roadmap ali é um mapa de datas e prazos de quando você tem que entregar tal tela, quando você tem que entregar tal interface, e vai deixar juntinho ali, separadinho para você, tudo que você precisa. Depois que você passa dessa etapa, né, que é ter o seu roteiro e ter suas datas, você começa já o seu processo criativo. Então você faz uma análise de concorrência, né, vê quem são os principais concorrentes, as empresas grandes do negócio, né, da mesma área, do ramo, e busca as suas inspirações ali. O que eu quero ter no site, o que é legal ter no site, o que o cliente pediu, se ele deu algum direcionamento, enfim. Depois dessa etapa aqui, você vai para essas duas aqui, o mood board e o design system. O mood board é quando você vai ter já suas inspirações, vai ter os concorrentes, então agora você vai montar o que é seu. Você já tem todas as suas fontes, então agora você cria a sua. Então isso que é chamado do mood board. Você vai definir ali suas cores, você vai definir ali os seus elementos, seus estilos, de forma meio abstrata, né, tudo junto. Você vai ver um exemplo de mood board que eu vou mostrar para vocês já já. E depois você vai definir de forma mais concreta, que é o design system, que eu vou mostrar para vocês uma tela design system também, mas no design system ele já vai criar os componentes, ele já vai criar os footers, os botões, os usuários, vai definir as cores, o tamanho das fontes, vai deixar tudo mastigadinho para você. Já dentro do seu projeto, né, o design system ele é uma página do Figma que você cria, é a primeira página que você cria para padronizar todos os seus elementos ali e principalmente criar sua componentização. Depois disso, você faz sua parte de arquitetura da informação. Então, você começa a olhar para a flow do site, né, aquilo que a gente estudou muito em User Experience. Então, assim, todas as telas têm ligações entre si, os botões estão funcionais, tem alguma tela que está perdida, tem alguma tela que está sem sentido. Então, olhar para toda essa parte de arquitetura da informação. Aqui entra a parte de protótipo também, né, prototipação, e a parte de execução, que é criar o projeto por si só. E por último, validação com o cliente, ver se entrega para ele o produto final ali, ver se ele gostou, faz os ajustes necessários e finaliza ali seu projeto. Então vamos lá, olhando de etapa por etapa. Primeiro, briefing. No caso da Byron, a gente não trabalha com briefing por si só, né? Briefing é uma coisa muito de publicidade e propaganda. Quando a gente olha para design web, principalmente numa empresa júnior, a gente olha para a proposta técnica, que a gente chama carinhosamente de PTEC. Então aqui eu trouxe um exemplo de uma PTEC, né, até pequenininho aqui, devia ter aumentado, mas essa é a capa de uma PTEC e essa aqui é a página que vem depois. Que ele mostra um pouco de preço, ele dá uma descriçãozinha do que é, mas na maioria das vezes é isso aqui que vai guiar o projeto de vocês, a proposta técnica, a PTEC. Ela vai ser o seu briefing do projeto. E aqui um exemplo de roadmap. Roadmap basicamente é um trambolho colorido que ele vai mostrar todas as tarefas que você tem que fazer, todas as datas que elas têm que ser entregues e um bom roadmap ele engloba todos os papéis. Então o roadmap ele não vai ter só o seu papel, ele vai ter o papel do dev, back-end, papel do dev front-end, papel do PO. Então ele vai mostrar aqui quando que o PO tem que fazer uma entrega para o cliente, o que, que ele tem que entregar para o cliente. E aí, na mesma linha, vai ter aqui um flow de como está o seu trabalho e como está o trabalho dos devs. Vai ser muito claro ver que o seu trabalho começa antes de todo mundo, que o trabalho vai estar mais ou menos 80% concluído quando os devs começarem, enfim. O roadmap ele dá uma visão geral do projeto com datas e tarefas e interfaces, né? São tarefas que englobam mais de uma área ou tarefas que podem empacar uma outra. Então, por exemplo, se eu não faço design, os devs não têm o que codar, né? Então, o roadmap ele serve para dar essa visão geral de projeto e principalmente definir as datas. Depois disso, a gente entra para análise de concorrência. Então, você tem que olhar tanto para os concorrentes do seu cliente, quanto para empresas grandes desse ramo. Então, aqui eu trouxe exemplos de bancos, né? Se você fazer um serviço, uma coisa mais bancária, pô, é legal você dar uma olhadinha em como que funciona a interface do PicPay, como funciona a interface do Inter, do Next, do Nubank. São interfaces muito modernas, muito joviais e com designs muito bonitos. Então, por exemplo, se o seu serviço for um serviço bancário, é legal você dar uma olhada nisso.
E o outro é buscar inspirações. Onde que eu posso buscar inspirações, né? Pinterest é uma ótima opção. Agora, quando você olha para designs mais web, Behance, Awards, Dribbble são sites muito clássicos para designs web também que podem te ajudar bastante a buscar inspirações. Então, cria sua pasta, faz seus pins ali, cria seus favoritos e depois, quando você terminar, cria seu portfólio também sobre suas entregas. Isso deixa muito legal, agrega a plataforma e agrega o seu currículo ali. Depois disso, a gente vai para o mood board. Então, isso aqui é um mood board, né? Você coloca ali fotos de coisas que remetem a você. No caso, esse moodboard está bem simples, mas normalmente você coloca bastante foto, bastante elemento que remete à ideia que você quer trabalhar. Deixa a paleta de cores, deixa fontes que você quer usar e deixa ali por escrito palavras-chave ou elementos que podem remeter ali ao que você quer transmitir. Então, o Moodboard serve para isso. Ele é uma construção ali, um brainstorm de ideias que vai começar já a dar umas engatinhadas maiores, umas engatinhadas maiores no seu projeto. E aqui a gente tem um design system. Gente, eu sou péssimo para fazer design system. Então, nunca uso um design system no projeto meu. Eu coloco cor, fonte e olha lá. Né? A Carol, do ano passado, que era diretora de vendas e projetos, ela era muito boa fazendo. Os design system dela são muito organizados. Mas isso aqui é, o design um exemplo bom de design system. Ele vai ter os seus textos de aviso, vai ter os avatares, vai ter os botões, né? Vai ter as telas de carregamento, tudo componentizado já, para você poder pegar os componentes filhos dele, já poder usar tudo já no seu projeto padronizadinho. Normalmente aqui vai ter footer, menu padronizado também, e vai ter também suas cores, fontes e os tamanhos que você vai usar das fontes. O Design System, como eu disse, é uma página do seu projeto, a primeira página que você vai fazer, né? Porque vai estar tudo ligado já, vai estar tudo componentizado e vai facilitar o seu acesso a todos os processos. Depois, entre a arquitetura da informação, né, que é fazer as ligações lógicas em todos os processos, ver se as páginas estão conectadas, se tem sentido, e a execução dele. E por último, eu não tinha muita imagem que podia ilustrar essa parte, então é a validação do cliente, os ajustes e fazer a sua entrega. Então, isso aqui que é basicamente o flow de um projeto. E beleza, chegando aqui basicamente no nosso finalzinho, caminhando para a nossa finalização da capacitação. Trouxe aqui 3 dicas para vocês, tá? Muito importantes. Então, a primeira delas, o princípio do P e do B. Eu adoro falar disso aqui, porque basicamente são duas coisas que tem que prestar muita atenção no seu design para não acontecer, né? Às vezes, você vai fazer designs muito fluidos, eles vão acabar remetendo a elementos maliciosos. O P, ele remete a pinto. Então, gente, muito cuidado para você não fazer uma coisa meio fluida ali, ficar meio reto também e não parecer um pinto. Né? Ainda mais se colocar duas coisas redondas embaixo, aí ferrou. Né? E acreditem, isso é muito mais comum do que vocês imaginam, tá? E o B, B, não era para ser S? Oxi, enfim, isso aqui era. Ah, é PIN. Gente, eu errei a letra. É PIN, tá? Depois eu altero também no slide. Mas era para ser uma N no lugar do P. O N é de nazismo. Por que nazismo? Gente, o mais fácil que pode acontecer é você puxar umas 4 linhas ali e for arredondando as pontinhas do nada vira uma suástica. Então toma cuidado para não parecer um pinto ou para não parecer uma suástica. Tá? Isso é muito importante e isso acontece com uma frequência muito maior do que vocês imaginam. Beleza? O outro, foi uma coisa que a gente não falou aqui, né? Quando a gente vai falar de todo o processo, mas é muito importante vocês terem esses detalhes no seu projeto. São luzes, sombras e a parte blur. No Figma você tem acesso a esses efeitos muito fácil, né? Para um dev codar eles também é muito fácil de você colocar no processo. Então, pensa bastante em usar sombras e trabalhar bastante com as luzes, porque isso te dá a ideia de profundidade, tá? E por favor, gente, não existe só Drop Shadow, existe Near Shadow também. A Drop Shadow é a mais clássica, que é a sombra que aparece atrás, né, que dá aquela ideia de perspectiva no seu elemento. A Inner Shadow é a sombra interna do seu elemento. Então ela também é muito legal de ser usada. E o blur ali é o desfoque, né? Então você pode usar background blur ou layer blur, né? O background ele vai dar o desfoque de fundo, o layer vai dar o desfoque na sua camada em si, né? No objeto principal. Eles também podem dar efeitos muito legais de vidro, de esfumaçado, enfim, por seu design. O blur usado com sabedoria fica muito bom, tá? Fica aí um conselho. E por último,
A gente fala aqui do Google Material Design. Ele basicamente é um conjunto, um acervo de diretrizes completo ali para te direcionar no seu projeto e relembrar os principais conceitos na manutenção de boas práticas. Ele é um trambolho, um documento de uma página do Google, tá? Mas você consegue encontrar um resumo dela em qualquer lugar da internet. Só antes da gente finalizar, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, vou sim. Vamos lá. Aqui. Esse aqui, ele é o Worst Website. É o pior website do mundo. Meu Deus, que trem horroroso. Eu depois vou recomendar que vocês deem uma olhadinha, é só acessar esse link aqui, né? E dar uma olhadinha nele e você vai ver tudo que você não deve fazer num site. Então, por exemplo, erro de contraste, vermelho no laranja, o fundo piscando, que não tem o menor sentido esse fundo com textura animada aqui, esse erro de proporção, então eu não consigo ter mais ler esse texto, essas propagandas posicionadas onde elas não deviam estar, olha essa quantidade de cores que existem no fundo, esse site, no caso, ele está mutado, então vocês não estão ouvindo. Eu espero que vocês não estejam ouvindo. Mas se você desmutar, ele vai fazer um barulho infernal que é esse aqui. Você tem muita dificuldade em parar essa porcaria. Spams, imagem que não carrega, enfim. Esse site ele é um lembrete de tudo que vocês não devem fazer, tá? Inclusive ele é tão ruim de serviço que quando eu fui tentar traduzir ele para português eu não consegui, porque o plugin não funciona nele. Né? Então depois acessem esse site aqui, vão identificando todos os erros que vocês forem conseguir, vocês vão criar meio traumas ali e nunca vão repetir esses erros. Mas perfeito, isso era o que eu tinha para mostrar só. E bom, e bom, agora sim, finalizamos por aqui. Muito obrigado por acompanhar essa capacitação de UI Design comigo. Né? Espero que você tenha conseguido aprender bastante a parte de Design Thinking, User Experience e User Interface e que você agora esteja pronto para poder começar a sua parte prática de Figma. Qualquer dúvida, é só me chamar. Boa sorte nessa jornada e nos vemos por aí.